Eu estava atrasada para a reunião mais importante da minha vida, finalmente conhecer o pai do meu noivo, um bilionário recluso e que dizem ser bem complicado. No caminho, parei para dar meu único lanche e meu cachecol de cachemere, que era caríssimo, para um mendigo que estava tremendo de frio num banco de praça. Quando finalmente cheguei, toda atrapalhada e atrasada, na sala de jantar enorme da mansão, fiquei paralisada. O mesmo mendigo que eu tinha ajudado estava sentado na cabeceira da mesa. Mas antes de continuar, me conta de onde você tá vendo essa história. E não esquece de seguir o canal, viu? Ajuda a gente a trazer mais histórias bombásticas para vocês. Então, bora voltar para aquele dia que mudou tudo. O convite, quando chegou, nem era um convite de verdade. Parecia mais uma intimação. Veio por e-mail, de um escritório de advocacia, com um tom frio e sem graça, tipo ordem judicial. O Sr. Benjamin Zamora solicita a presença de seu filho, Sr. Humberto Zamora, e sua acompanhante, Certa Ava Peters, para um jantar formal em sua residência particular. Era o encontro que Humberto estava esperando e morrendo de medo desde que a gente começou a namorar, uns 2 anos atrás. O pai do Humberto era quase um fantasma, uma lenda no mundo das finanças, tinha construído um império de bilhões do nada e sumido da vida pública uns 10 anos antes, se escondendo na mansão dele. Diziam que ele era genial, esquisito e insuportável. Já tinha deserdado o filho mais velho, irmão do Humberto, porque ele tinha casado com uma mulher que o pai não aprovava. E agora era minha vez de ser avaliada. A semana antes do jantar foi puro estresse. O Humberto, que normalmente era super tranquilo, virou um nervo só. Ava, você não tá entendendo. Isso não é um conhecer os pais normal. Meu pai não faz nada normal. É um teste. Tudo com ele é um teste. Meu futuro, o nosso casamento, tudo depende dele gostar de você. Ele me deu uma lista de regras, um monte de coisas que eu não podia falar de jeito nenhum. Não fala do seu trabalho na ONG. Ele acha que caridade é para fracos. Não comenta que seus pais são humildes. Só fala de coisas seguras, arte, história, economia. Usa aquele vestido azul que eu te dei e o cachecol de cashmere, ele se importa com a aparência. E, pelo amor de Deus, ele disse, com os olhos arregalados de pavor, não se atrase. Ele acha que atraso é sinal de que a pessoa é toda atrapalhada. Passei a manhã do jantar me sentindo como se eu tivesse me preparando para uma audição, em vez de conhecer um futuro parente. Fiquei repetindo os assuntos seguros no espelho. Passei o vestido e o cachecol até ficarem perfeitos. Meu estômago estava todo embrulhado de nervoso. Eu estava tão preocupada em não falhar nesse teste ridículo que quase esqueci de ser gente. Decidi pegar o trem para a cidade dele, que era um lugar chique e isolado, a 1 hora da cidade. O Humberto já estava lá, tinha ido antes para organizar tudo. A ideia era eu pegar um táxi da estação até a mansão. Mas quando eu saí do trem, a pressão do dia me deu uma falta de ar. A estação ficava tipo 1,5 km da casa dele. Resolvi ir andando para tentar relaxar, sentir o chão debaixo dos meus pés. A caminhada foi como entrar em outro mundo. As ruas eram silenciosas, cheias de mansões enormes escondidas atrás de muros altos e portões de ferro super elaborados. Me senti uma intrusa, uma garota simples que veio de um mundo de asfalto, invadindo a terra dos ricos. Olhei no relógio. Tava quase na hora, mas ainda tinha uns 20 minutos. Foi num gramado pequeno e bem cuidado, que ficava na beira da rua, que eu vi ele. Tava sentado num banco de praça, e era a única coisa que parecia fora do lugar naquela cidade perfeita. Era um senhor de idade, com a roupa toda rasgada e suja, o rosto cheio de marcas de uma vida difícil. Tava tremendo no ar frio da tarde, com uma jaqueta fina que não esquentava nada. Parecia perdido, faminto e completamente sozinho. A primeira coisa que pensei, por causa de tudo que Humberto tinha me dito, foi em passar direto. Não se envolva. Não se atrase. Não apareça mal vestida. Mas aí eu olhei para o rosto dele, para a tristeza nos olhos, e lembrei da minha avó falando: há muito tempo, a gente conhece uma pessoa de verdade pela forma como ela trata quem não pode fazer nada por ela. Que se dane o teste. Mudei de direção e fui até o banco. Com licença, senhor, eu falei baixinho. O senhor tá bem? Ele olhou para mim, com uns olhos azuis claros e inteligentes. Só um pouco de frio, moça, ele disse, com a voz rouca, e parece que perdi a hora do almoço no abrigo. Eu olhei para o sanduíche simples, de peru e queijo no pão integral, que eu tinha levado para comer no trem, era a única comida que eu tinha.
Sem pensar duas vezes, tirei da bolsa. Aqui, eu falei, oferecendo para ele. Não é muito, mas é seu. Ele olhou para o sanduíche, depois para mim, com uma cara estranha. Aí pegou com um aceno de cabeça. Obrigado, ele disse. É muita gentileza sua. Vi ele tremendo de novo. Na hora, tirei o cachecol de cashmere caro que eu estava usando, aquele que Humberto tinha insistido para eu vestir. O senhor precisa mais disso do que eu, falei, colocando nos ombros dele. Ele olhou para o cachecol, depois para mim, com aqueles olhos que pareciam ver tudo. Você é uma mulher muito boa, ele falou. Eu só sorri, desejei tudo de bom e olhei no relógio. Me dei conta, com um susto, que eu estava mega atrasada. Saí correndo, com o coração batendo forte. Tinha falhado no teste antes mesmo de chegar lá, nem imaginava que tinha acabado de passar no único teste que importava de verdade. Deixei o senhor no banco da praça, com o calor do sorriso dele não esquentando nada o frio do meu desespero. Olhei no relógio. 17h12. Tava 12 minutos atrasada para a reunião mais importante e tensa da minha vida. Quase corri o resto do caminho, com o salto afundando na grama macia dos jardins enormes da rua particular. Os portões da mansão Zamora eram ainda mais imponentes de perto, 2 portões enormes de ferro, com um S de ouro todo trabalhado. Apertei o botão do interfone, com a voz tremendo quando me apresentei, Ava Peters, para falar com o Sr. Zamora. Ficou um silêncio tenso, que já parecia um julgamento, e aí um barulho alto quando os portões se abriram devagar. A entrada era tipo um rio longo e sinuoso de asfalto liso, com uma floresta de carvalhos enormes e antigos dos dois lados. Parecia mais um parque particular do que uma entrada de casa. No fim dela, a mansão finalmente apareceu. Não era só uma casa, era um aviso, uma obra-prima de pedra com 3 andares, com arquitetura clássica, e alas que se estendiam como as asas de um gavião, além de um monte de janelas escuras que pareciam me observar como sem olhos sem piscar. E esperando por mim no alto da escadaria de pedra, debaixo do portão gigante, estava Humberto, meu noivo. Ele não estava sorrindo, estava andando de um lado para o outro, que nem um bicho enjaulado de tanta ansiedade, com o celular na mão. Quando me viu correndo na escada, a cara dele, que já estava pálida de preocupação, virou uma máscara de raiva pura. Ava, onde você estava, pelo amor de Deus? Ele sibilou, falando baixo e com raiva, enquanto vinha me encontrar, me puxando pelo braço. Você tá 17 minutos atrasada. 17, ele odeia atraso. Eu te falei como isso era importante. É um desastre total. Me desculpa, Humberto, eu falei, sem fôlego de tanto correr. Eu sei, me desculpa. Eu tava vindo da estação a pé, e tinha um senhor num banco de praça. Ele tava com tanto frio, e não tinha comido, e eu tive que parar. Ele me olhou como se eu tivesse começando a falar outra língua. Um senhor? Ele repetiu, com uma cara de choque e horror. Um mendigo? Você se atrasou para conhecer meu pai bilionário, um encontro que vai decidir o futuro da nossa vida, para ficar batendo papo com um mendigo? Eu não bati papo, eu falei, com um pouco de raiva apesar do meu medo. Eu dei meu sanduíche para ele. Ele tava com fome, Humberto. Foi aí que ele viu meu pescoço. A cara dele, que já estava fechada de raiva, pareceu piorar ainda mais. E onde tá? Ele perguntou, com a voz perigosamente calma, seu cachecol. O cachecol de cashmere? Aquele que eu comprei para você usar nessa reunião? Eu dei para ele, eu sussurrei. Ele tava com muito frio. Você deu? Ele falou, com a voz quase um grito. Um cachecol de $700, para um vagabundo? Ava, o que tá acontecendo com você? Você não faz ideia do que tá em jogo hoje? Isso não é brincadeira. Não é um dos seus casos de caridade da ONG. É meu pai. Ele julga tudo. Como você se veste, como você fala, como você age e você chega aqui atrasada, descabelada e sem a única coisa cara e decente que você estava usando. As palavras dele eram tipo uns tapas. Ele não estava preocupado comigo. Nem estava com raiva, de verdade. Tava apavorado. Era um menino assustado, querendo a aprovação de um pai que quase não conhecia. E naquele momento, ele me viu não como a namorada dele, mas como um problema, alguém que podia estragar a herança dele. A grosseria dele, por causa do medo dele, doeu. E aí eu de uns meses atrás ia ter ficado arrasada, mas ali, parada naquela varanda enorme, uma calma estranha começou a me invadir. Eu tinha feito uma escolha naquele banco de praça. Escolhi ter compaixão em vez de ser pontual.
Escolhi ser gentil em vez de usar um cachecol de cachemire, e se essa escolha me tornava inadequada para a família Zamora, que assim fosse. Eu tinha passado num teste muito mais importante que o dele. Naquele momento, as portas de madeira da mansão se abriram. Um mordomo alto e magro, com uma roupa clássica preta e branca, estava lá, com a cara fechada. O senhor Zamora vai receber luz agora, ele disse, com a voz seca. Humberto logo arrumou a gravata, com o pânico voltando, pegou na minha mão, com a mão fria e suada. Tá, ele sussurrou, desesperado. Só me deixa falar. Sorria. Seja educada, não fala do mendigo. Não fala do cachecol. Tenta não falar besteira. Por favor, Ava. Só tenta ser perfeita. Ele me puxou para dentro de um hall de entrada tão grande e silencioso que dava para ouvir nossos passos no chão de mármore preto e branco. O ar era fresco e parado, e as paredes estavam cheias de obras de arte valiosas, observadas pelos olhos sérios dos Zamoras de outras gerações. A casa não era um lar, era um museu, uma galeria fria de riqueza e poder. O mordomo nos guiou por um corredor longo e silencioso. A cada passo, meu coração batia forte, parecia que eu estava indo para o corredor da morte. Apertei a mão do Humberto, para dar um apoio silencioso que era mais para ele do que para mim. Ele estava certo. Era um teste, para ver se eu era adequada, se eu tinha a classe certa, se eu merecia estar ali. O mordomo parou na frente de duas portas enormes de madeira escura. O senhor Zamora está esperando na sala de jantar principal, ele anunciou. Quando chegamos perto das portas, ouvi uma voz baixa vindo de dentro. Era a voz de um homem, rouca e calma, mas com um jeito estranho e familiar que eu não conseguia identificar. Meu coração parou, não podia ser. O mordomo abriu as portas da sala de jantar. O Humberto ainda estava sussurrando instruções de última hora no meu ouvido. Lembra, não fala de política. Não, mas eu já não estava ouvindo mais, nem estava olhando para a mesa enorme ou para o lustre de cristal que brilhava em cima dela. Eu estava paralisada, olhando para o homem sentado sozinho na ponta da mesa, com um lugar só para ele. Era ele, o homem do banco de praça. O mordomo, tão alto e magro que parecia feito de sombra, abriu as portas da sala de jantar, com um movimento silencioso. A sala era tipo uma caverna de luxo, uma mesa de mogno enorme, brilhando como um espelho, ia de um lado ao outro da sala. Um lustre de cristal lindo, apagado, pendia do teto alto como uma constelação presa, e na ponta da mesa, sentado numa cadeira alta que parecia um trono, estava uma pessoa sozinha. O Humberto ainda estava sussurrando instruções de última hora no meu ouvido. Lembra, aperta a mão firme, olha no olho, não fala do seu trabalho, e por favor, não fala, mas as palavras dele tinham virado um zumbido sem sentido. Eu não estava ouvindo. Nem respirando, eu só conseguia olhar para o homem na ponta da mesa. Minha mente estava em negação. Não é ele, eu pensava. Não pode ser ele. É só uma coincidência. Um senhor parecido, com roupa velha. Só isso, você tá nervosa, tá vendo coisas. Mas aí o homem se mexeu. Levantou a mão para arrumar alguma coisa no pescoço, e eu vi, jogado nos ombros da jaqueta velha, um toque de maciez e cor, meu cachecol de cachemire, que eu tinha dado para ele uma hora antes. Travei na porta, sem conseguir me mexer, sentindo meu corpo gelar. O Humberto, percebendo que eu não estava do lado dele, parou de sussurrar. Ava, o que foi? O que você tá olhando? Vamos, ele sibilou, me puxando pelo braço. Aí ele olhou na direção que eu estava olhando, e viu o pai dele. A reação dele foi impressionante. O Humberto, que tinha me tratado como uma criança frágil a semana inteira, agora parecia um menino apavorado. O rosto dele ficou branco, a postura confiante, mesmo que nervosa, sumiu. A boca dele abriu, e ele soltou um som estranho, meio suspiro, meio gemido. Pai, ele gaguejou, com a voz tremendo, o que você tá fazendo? O que você tá vestindo? Você tá doente? O homem na ponta da mesa não respondeu. Nem olhou pro filho. Os olhos dele, aqueles olhos azuis claros e inteligentes que tinham me olhado com tanta dignidade no banco de praça, estavam fixos em mim, e ele sorriu, um sorriso quente e sincero. Bem-vinda, Ava, ele disse, com a mesma voz rouca e gentil que eu tinha ouvido uma hora antes. Por favor, entre. Sente-se, peço desculpas pela minha aparência mais cedo. É um hábito antigo meu, e um pouco excêntrico, eu admito. Eu ainda estava paralisada na porta, tentando juntar a imagem do mendigo tremendo de frio com o bilionário Benjamin Zamora.
As duas coisas não faziam nenhum sentido juntas na minha cabeça. Foi o Humberto, sussurrando desesperado e humilhado, que me acordou. O mendigo, ele sibilou. Você estava falando de um mendigo? Aquele era um mendigo. Ele estava começando a entender o que tinha feito, e o que tinha falado para mim na varanda. O Benjamin Zamora finalmente olhou para o filho com aqueles olhos frios e inteligentes. Humberto, ele disse, com a voz perdendo toda a gentileza e ficando afiada como vidro. Você parece surpreso em me ver, não devia. Você, mais do que ninguém, sabe que eu valorizo caráter, honestidade e bondade acima de tudo. É a única coisa que vale a pena nesse mundo falido, e eu passei quase 10 anos testando as pessoas, tentando achar um pouco disso quando elas acham que ninguém importante está vendo. Ele apontou para as cadeiras vazias ao redor da mesa enorme. Já sentei nessa sala herdeiros de famílias poderosas, CEOs de grandes empresas e rapazes ambiciosos como você. Eles vêm com seus ternos caros, suas boas maneiras e seus elogios calculados, e eles atuam. Todos atuam, ele suspirou, cansado. Mas é só uma atuação. Aí ele olhou para mim de novo, e a gentileza voltou para os olhos dele, um olhar de admiração que me fez sentir um aperto no coração. E hoje, essa moça apareceu, ele disse, com a voz suave, essa moça, sua noiva, que você apavorou com razão sobre a importância de conhecer o velho rabugento da montanha. Essa moça, que já estava atrasada, que sabia que cada segundo contava, que sabia que a aparência e a postura dela estavam sendo avaliadas. Ele parou, me olhando nos olhos. Ela parou, ele disse, como se estivesse anunciando algo importante. Ela não sentiu nojo. Não teve medo. Não passou reto com pena. Ela viu um ser humano precisando de ajuda, e ela se sacrificou. Sacrificou o almoço dela, ele continuou, apontando para um sanduíche mordido que estava num prato de porcelana do lado dele, para que eu, um estranho sem importância, pudesse comer, e sacrificou o conforto dela. Ele levantou a mão e tocou no cachecol de cachemire que ainda estava nos ombros dele, para que eu pudesse me aquecer. Ela falhou no seu teste patético de pontualidade e aparência, Humberto, mas passou no meu, o único que importa de verdade, e passou com nota 10. Aí ele sorriu para mim de novo, um sorriso tão cheio de aprovação que parecia o sol saindo das nuvens. Agora, Ava, ele disse, apontando para a cadeira do lado direito dele, o lugar mais importante. Vamos jantar. Parece que temos um casamento para planejar e o futuro de uma empresa inteira para discutir. Aí ele olhou de relance para o filho, pálido, tremendo e arrasado. Humberto, você pode ficar e ouvir, ou pode ir embora. A escolha, pela primeira vez, é sua. O silêncio na sala de jantar era total. Um silêncio pesado com a humilhação do Humberto e com o meu choque. O Humberto estava parado na porta, com uma cara de horror, olhando para o homem que ele chamava de pai, um homem que ele não conhecia de verdade. Eu, por outro lado, estava olhando para o homem do banco de praça, um homem que eu sentia que entendia de repente, com uma elegância que não combinava com a roupa dele. Meu futuro sogro, Benjamin Zamora, apontou para a cadeira do lado dele. Ava, ele disse de novo, com a voz suave. Por favor. Meu corpo, que estava congelado na porta, finalmente obedeceu. Caminhei até a mesa, ouvindo meus passos ecoando na sala, parecia que eu estava sonhando. Sentei do lado do rei. Humberto, depois de um tempo, conseguiu se mexer. Entrou na sala, um príncipe envergonhado na corte do pai, e sentou na ponta da mesa, o mais longe possível do poder. O mordomo entrou na sala como se tivesse combinado, empurrando um carrinho de prata. Começou a servir a primeira parte do que seria o jantar mais constrangedor da vida do Humberto. A conversa não foi entre pai e filho. Foi entre o Benjamin e eu. Humberto ficou quieto na ponta da mesa, mexendo na comida. O Benjamin, meu sogro esquisito, assustador e gentil, ignorou ele. Só falou comigo. Não perguntou do meu dinheiro, da minha educação ou da minha família. Perguntou de mim. Perguntou do livro que eu estava lendo. Perguntou do meu trabalho na ONG, um trabalho que Humberto tinha me proibido de mencionar. Eu falei a verdade, ganhando confiança a cada frase. Falei do jardim comunitário que a gente estava construindo, das crianças que eu ajudava. Ele ouviu com interesse, fazendo perguntas inteligentes. Perguntou da minha infância, e eu contei dos meus pais, um professor e uma enfermeira que me criaram numa casa pequena cheia de livros e amor, mas sem muito dinheiro. Falei dos valores que eles me ensinaram, da importância da bondade, da dignidade do trabalho, da nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Ele disse, seus pais parecem pessoas boas.
Criaram uma filha incrível. Em um momento, entre o prato principal e a sobremesa, ele tirou o cachecol do pescoço. Dobrou com cuidado. Disse: "Acho que isso é seu", com os olhos brilhando. Devolveu para mim. Ainda estava quente. "Obrigado", ele disse. Me confortou muito. O jantar foi tipo uma entrevista pessoal. E enquanto a gente conversava, eu percebi o que estava acontecendo. Ele não estava só me conhecendo, estava mostrando pro filho, da pior forma possível, tudo que ele não tinha visto em mim. Estava mostrando pro Humberto que as qualidades que ele queria que eu escondesse, minha origem humilde, minha bondade, meu trabalho, eram as que o pai dele mais valorizava no mundo. Quando o jantar finalmente acabou, o Benjamin nos levou até a porta. Ele falou com o filho pela primeira vez naquela noite. "Você tem uma mulher incrível aqui, Humberto", ele disse, com a voz calma, mas firme. "Não cometa o erro de subestimá-la ou aos valores dela nunca mais. Seu lugar na minha empresa e na minha vida está garantido, não por causa do que você fez hoje, mas por causa dela. Agora, vá para casa e seja o homem que ela merece." A viagem de volta para o nosso apartamento foi um silêncio tenso. O Humberto dirigiu, olhando fixo para a estrada, com a cara fechada de vergonha. Eu não sabia o que dizer. Eu não tinha vencido nada, nós dois só tínhamos sobrevivido ao pai dele. Quando finalmente chegamos na segurança da nossa sala pequena e simples, ele desabou. Sentou na beira do sofá e chorou, com tanta vergonha que doía de ver. Pediu desculpas não só pelo que fez na varanda naquele dia, mas pelos 2 anos de namoro, pela covardia, pela obsessão com a aprovação do pai, por ter tentado me transformar em alguém que eu não era. Foi a vez que eu vi ele mais sincero e vulnerável. E eu soube naquele momento que nosso relacionamento não tinha acabado. Estava só começando. Nosso casamento 3 meses depois foi pequeno, simples e lindo. Não foi no clube de campo. Foi no jardim da casa dos meus pais. E o Benjamin Zamora estava lá. Não vestido de mendigo, com um terno bem cortado, mas com o meu cachecol de cashmere nos ombros, como uma medalha de honra. Ele não era mais o bilionário assustador. Era só meu sogro, minha família. Enquanto eu falava meus votos para Humberto, um homem novo, mais humilde e que me merecia muito mais, eu pensei sobre os testes da vida. Eu tinha chegado naquela mansão morrendo de medo de falhar no teste de aparência do meu noivo. Tinha falhado feio, e fazendo isso, tinha passado no único teste que importava. A minha vitória não foi ganhar dinheiro ou um lugar na sociedade. Foi perceber que o que a gente vale de verdade não é medido pelo que a gente tem, por quem a gente conhece ou pela nossa aparência. É medido pela bondade que a gente mostra para um estranho num banco de praça quando a gente acha que ninguém tá vendo. Uma história linda sobre o poder da bondade e um teste de caráter com a maior aposta possível. O que você achou do método diferente do Benjamin Zamora? Conta pra gente nos comentários. Se você se emocionou com essa história, mostre o seu apoio curtindo o vídeo e se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes. Não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo.